E nesse vídeo eu vou estar falando sobre o auxílio doença no INSS e através de um processo judicial. Como que funciona a avaliação tanto no INSS e também através de um processo judicial que você vai passar por uma perícia judicial. Muitas pessoas têm dúvidas como que faz o pedido no INSS e também como que você entra com um processo judicial quando o benefício, o pedido é indeferido. No INSS, referente aí a benefícios que o INSS paga quando o segurado não está podendo trabalhar, está com problema de saúde e está sem condições de trabalhar, o auxílio doença é um benefício, é um dos benefícios mais pagos. E por conta de ser um benefício, um dos benefícios que é mais pago, é um benefício temporário, que é pago enquanto a pessoa se recupera daquele problema de saúde. Então, por conta disso, é um dos benefícios que o INSS mais nega, que tem pedidos mais indeferidos no INSS. Muitas pessoas, infelizmente, que não têm condições de trabalhar, têm direito de receber o benefício e mesmo assim o pedido é indeferido. Que seja por conta, às vezes, da pessoa não ter a documentação e consiga comprovar a incapacidade para o trabalho, ou até mesmo, muitas das vezes, a pessoa até tem a documentação, tem exames, tem laudos que consta ali, comprova que realmente a pessoa tem um problema de saúde e não tem condições de trabalhar, e muitas das vezes, infelizmente, mesmo assim o pedido é negado. Às vezes a pessoa é mal avaliada no INSS. Infelizmente a gente não estava aqui para generalizar, mas tem casos que acontecem que a pessoa passa por uma perícia muito rápida, é mal avaliado. Mesmo o médico ali, que a pessoa às vezes passa há anos, tem pessoas que é acompanhado pelo mesmo médico há muito tempo. Então esse médico, mesmo fornecendo um laudo, contando ali que a pessoa não tem condições de trabalhar, e mesmo assim, infelizmente, às vezes o pedido é negado e indeferido. Agora, em 2024, na verdade desde o ano passado, 2023, tem a possibilidade também de a pessoa fazer o pedido apenas enviando a documentação, que antes, no ano passado, 2023, esse pedido, se você fizer essa distância, enviando a documentação pelo aplicativo Meu INSS, o pedido poderia ser concedido até 90 dias. Agora, em 2024, pode ser concedido até por 180 dias. Ou também você pode fazer a perícia presencial. Você agenda no dia, horário marcado, você comparece à agência do INSS, onde foi o endereço onde foi marcada a sua perícia, e você pode passar por uma perícia presencial, como também, como eu acabei de falar, você pode enviar a documentação através do aplicativo Meu INSS. No caso, tanto se você for enviar a documentação, quanto se você for fazer presencial, é essencial você levar a documentação, como eu estou falando aqui, que é exames, laudos, para que você consiga comprovar a sua incapacidade para o trabalho. E, infelizmente, se for negado, vou estar falando aqui mais para frente também, você pode estar entrando com... Se você tem ciência que realmente não tem condições de trabalhar, você pode estar entrando com um processo judicial contra o INSS. Mas primeiro você precisa fazer o pedido no INSS. Porque para você entrar com um processo judicial, tem pessoas que têm dúvidas também sobre isso. Não tem como você entrar com um processo judicial sem antes você ter passado por uma perícia no INSS. Para dar início ao processo, você tem que ter a negativa do INSS, que é aquela cartinha lá que após você fazer a perícia, no mesmo dia à noite sai o resultado ali, informando se o pedido foi concedido ou indeferido, negado. Aí, se tiver sido negado, você pode entrar com um processo judicial contra o INSS. Com a ajuda de um advogado, você ajunta toda a sua documentação e entra com um processo judicial. Mas antes você precisa realizar a perícia, o presencial, enviar a documentação. Tem que ter a negativa do INSS para poder entrar com processo judicial. No caso, quando o benefício é
concedido o auxílio-doença no INSS, funciona assim: você, por exemplo, você está com problema de saúde, não está podendo trabalhar, aí o médico te afasta das suas atividades ali, e se você trabalha registrado, se ultrapassa 15 dias desse afastamento, aí você tem que agendar a perícia ou enviar a documentação para ser analisada aí à distância. Então, normalmente ali, dependendo do seu problema de saúde, o perito ali aprova alguns meses de benefício, alguns dias, alguns meses, vai depender qual que é o seu problema de saúde, qual que é a sua incapacidade para o trabalho, quanto tempo você precisa de afastamento. Aí o perito, digamos que concede ali 2 meses de benefício, e se quando estiver para encerrar o prazo desses 2 meses, se você não conseguir se recuperar dentro desse prazo, você pode pedir a prorrogação desse benefício, agendar uma perícia de prorrogação e realizar a perícia lá na agência do INSS, perícia de prorrogação. Nessa prorrogação, o perito, se ele entender que você continua sem condições de trabalhar, ele pode prorrogar por mais 2, 3, 4 meses. De novo, vai depender qual que for a sua incapacidade ali, o tempo que você precisa para se recuperar desse problema de saúde. Digamos que o perito te conceda mais 2 meses de auxílio-doença, e se continuar a sua incapacidade para o trabalho depois desses 2 meses dessa prorrogação, durante os últimos 15 dias, de novo você pode estar pedindo a prorrogação de novo do benefício. Na primeira perícia você realiza, na segunda normalmente vem a perícia conclusiva, que eu acabei de falar, você pede a prorrogação. Se for o caso, você continua sem condições de trabalhar, na segunda prorrogação, na terceira perícia, você pode acontecer que caia a perícia conclusiva novamente, como também pode acontecer que caia a perícia resolutiva. Normalmente cai a resolutiva, porque quando você já está um bom tempo recebendo o benefício. Então, muitas pessoas têm o pedido indeferido negado, no caso da perícia, nessa perícia resolutiva, que é para decidir ali se a pessoa vai ser aposentada por invalidez, se no caso, infelizmente é difícil acontecer, mas pode acontecer de a pessoa ser aposentada por invalidez se a incapacidade por trabalho de temporário, que dava direito ao auxílio-doença, que a pessoa está recebendo, se agora for permanente. Aí pode ser aposentado por invalidez. Nessa resolutiva, o perito pode te conceder 2 anos de auxílio-doença, para você continuar recebendo auxílio-doença. Por isso que muitas das vezes o pedido nessa resolutiva que eu estou falando é indeferido, porque às vezes a pessoa precisa mais de 1 mês, até 2 meses para se recuperar do problema de saúde, e infelizmente às vezes o pedido é negado, porque normalmente quando o perito vai te conceder o auxílio-doença nessa perícia resolutiva, para você continuar recebendo, ele te concede 2 anos de benefício. Então, para ele te conceder esses 2 anos de benefício, ele vai ter que vai fazer uma avaliação ali com você e vai ter que ter certeza que você precisa desses 2 anos para se recuperar desse problema de saúde. Então tem que ser um problema de saúde que, por exemplo, se a pessoa vai fazer uma cirurgia, às vezes está marcado ali e tal, vai fazer nos próximos dias, ou fez esse procedimento cirúrgico, depende do problema de saúde, que ele vai ter que fazer uma avaliação ali, entender que realmente você precisa de mais de 2 anos, aí ele pode. Às vezes a pessoa está com um problema de saúde bem grave, tal, precisa fazer um tratamento, aí ele pode te conceder 2 anos de auxílio-doença, como também ele pode te encaminhar para você ser reabilitado em outra profissão. Por exemplo, você já está, como estou dando exemplo aqui, alguns meses aí recebendo auxílio-doença, mas infelizmente no momento você não tem condições de voltar a realizar aquela atividade que você fazia antes, ou por conta do seu problema de saúde você não consegue mais exercer aquela atividade que você fazia antes de forma alguma. Então você pode ser reabilitado, digamos que você consiga voltar para o mercado de trabalho, mas precisa realizar outra atividade, porque a que você fazia antes você não consegue mais. Então
o perito pode te encaminhar para uma reabilitação. Essa reabilitação é feita pelo INSS. O INSS vai ali te bancar, pagar para você fazer algum curso, alguma coisa, para você aprender outra atividade. E durante esse tempo que você vai aprender ali a realizar outra atividade, para voltar para o mercado de trabalho, o auxílio doença tem que ser mantido, você tem que continuar recebendo benefício. Aí quando você estiver capacitado, apto a realizar aquela outra atividade, aí o benefício é cortado e você começa a trabalhar na outra atividade. Tem essa possibilidade também. Mas o que mais acontece, infelizmente, é nessa perícia resolutiva o benefício ser cortado. Eu entendo que muitas das vezes a pessoa tem direito, às vezes, do benefício ser prorrogado, como estou dando exemplo aqui, tem direito até de ser aposentado por invalidez, ou tem direito de ser encaminhado para uma reabilitação, e às vezes o INSS não te dá esse direito e acaba negando o pedido ali, o benefício no caso, ser cortado, porque você vinha recebendo, então ali no momento é cortado, é indeferida a prorrogação. Infelizmente, aí nesse caso, se você entende que não tem condições de trabalhar, que o INSS negou o pedido de forma errada, que você tem direito de continuar recebendo o benefício, porque não tem condições de trabalhar, você está com a documentação ali fornecida pelo seu médico, informando que você precisa continuar recebendo o auxílio doença, o benefício, ou até mesmo precisa ser aposentado porque não tem mais condições de voltar para o mercado de trabalho, ou, como eu já dei exemplo aqui, tem que ser encaminhado para uma reabilitação porque não consegue mais exercer aquela atividade que você fazia antes. Se você tem essa documentação, aí nesse momento você, com um pedido ali indeferido, você pode procurar um advogado previdenciário da sua confiança e juntar toda a sua documentação e entrar com ação judicial contra o INSS. Aí como que vai funcionar esse pedido aí do benefício através de uma ação judicial? No momento que o advogado vai dar início ao processo, ele pode fazer o pedido do auxílio doença, ele pode fazer o pedido da aposentadoria ou por invalidez e do auxílio doença. Aí no decorrer do processo ali vai ser juntado as provas, a sua documentação, você vai passar por uma perícia judicial, aí o perito vai fazer um laudo judicial, e nesse laudo ele vai contar ali se a sua incapacidade para o trabalho é temporária, no caso do auxílio doença, se é permanente, no caso da aposentadoria por invalidez. E no fim do processo, o juiz ele pode te conceder o auxílio doença ou a aposentadoria por invalidez. Eu falo no caso da aposentadoria porque tem casos que acontecem, eu já dei até exemplo aqui. O que acontece às vezes? O INSS acaba negando o auxílio doença que a pessoa vinha recebendo, que eu já dei exemplo aqui, e a pessoa entra com um processo judicial, e através do processo judicial a pessoa consegue comprovar com a sua documentação, com provas tal, na perícia judicial, consegue comprovar que a incapacidade de temporária agora é permanente, que a pessoa tem direito de receber aposentadoria por invalidez. Tem casos que acontecem, para você só imaginar que muitas das vezes o INSS nega o pedido do segurado, a pessoa tem direito de continuar recebendo o benefício, e o benefício é negado. Tem casos que a pessoa tem até direito de receber, a incapacidade para o trabalho da pessoa é permanente e o INSS nega até o auxílio doença, que é um benefício temporário. E na justiça a pessoa consegue comprovar o direito. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo que vai entrar com processo judicial vai conseguir comprovar o seu direito e receber ou o auxílio doença ou a aposentadoria por invalidez. Não é isso, mas muitas pessoas conseguem sim. Então, se foi negado e você entende que não tem condições de trabalhar, tem a documentação fornecida pelos seus médicos, comprovando ali que você não tem condições de trabalhar, você, às vezes tem pessoas às vezes que está com um problema de saúde, precisando realizar um procedimento cirúrgico, passar por cirurgia, porque felizmente às vezes a pessoa é acompanhada pelo SUS e sabe como que é.
Felizmente, às vezes a pessoa fica anos aguardando até uma consulta, quanto mais uma cirurgia, então demora. Às vezes a pessoa está com um pedido ali para fazer um procedimento cirúrgico, aguardando, e mesmo assim o INSS não quer saber, acaba negando o benefício. E às vezes, no caso aí, você entra com um processo judicial, você junta essa sua documentação, está com a sua documentação ali, laudos médicos, exames, também às vezes, que eu estou dando exemplo aqui, a pessoa tem um pedido de uma cirurgia, aguardando sair vaga e tal. Então, você junta com essa documentação, você pode conseguir comprovar no processo que tem direito a receber até a aposentadoria por invalidez. Lógico que vai ser avaliado vários fatores, a idade da pessoa, se a pessoa vai ter condições de voltar para o mercado de trabalho, realizar outra atividade diferente daquela pessoa, diferente do que a pessoa realizava antes de se afastar do trabalho. Tudo isso vai ser analisado, mas é possível sim você conseguir comprovar na justiça que tem direito até de receber a aposentadoria por invalidez. Aí, se no final do processo, digamos que o juiz te conceda o auxílio doença, você consegue comprovar ali. Então, se no final do processo o juiz te concede o benefício, digamos que seja o auxílio doença, o juiz te concede ali mais 6 meses de auxílio doença, então você consegue comprovar que o INSS negou o pedido de forma incorreta, que você deveria continuar recebendo o benefício, mesmo assim o INSS negou. Então, aquele tempo que você ficou aguardando o processo, que infelizmente também vai demorar aí um bom tempo, digamos que demora aí 8 meses, um ano e meio, que infelizmente demora. Então, aquele tempo que você ficou aguardando o processo, você não está recebendo e tal, quando o juiz concede o benefício, você vai receber o benefício e vai receber também aquele tempo que chamamos atrasados, que é o tempo que você ficou aguardando o processo. Se for também no caso da aposentadoria também por invalidez, aí você vai continuar recebendo o benefício e também vai receber o tempo que você ficou aguardando o processo. Então, por isso que é importante a pessoa, se o benefício for negado, a pessoa avaliar as condições, se você tem condições de voltar para o mercado de trabalho, voltar para realizar suas atividades. Se você entende que realmente não tem condições de voltar para o mercado de trabalho de jeito nenhum, aí sim, aí você entra com o processo. Digamos que o INSS nega o benefício, aí você, dentro de mais alguns dias ali, você consegue trabalhar normalmente e tal. Aí se você conseguir voltar para o mercado de trabalho, lá na sua empresa, você conseguir realizar outra atividade enquanto você se recupera totalmente, para realizar a atividade que você fazia antes. Se você conseguir voltar para o mercado de trabalho, beleza, mas se você não consegue de forma alguma, tem a sua documentação, como eu acabei de falar, é um direito seu, pode entrar com um processo contra o INSS, você vai conseguir comprovar o seu direito, se você tem a documentação fornecida pelos seus médicos, que eu já dei exemplo aqui, que é laudos, atestados, exames. É importante no processo. No INSS, o perito ele dá mais atenção para aquela documentação mais que a pessoa tem mais recente, mais atual, mas no processo vai ser importante tanto aquela documentação que você tem mais antiga, como também a documentação atual, principalmente se você pretende conseguir aí comprovar o direito para receber a aposentadoria. Por quê? Você vai conseguir comprovar, juntamente com o seu advogado, no processo, que por exemplo, digamos que o seu problema de saúde evoluiu, foi piorar. Você está com um problema de saúde assim, agora está com um problema de saúde bem mais avançado, que infelizmente você está fazendo tratamento. Pode acontecer, infelizmente não é o que a pessoa deseja, mas às vezes acontece, a pessoa está fazendo um tratamento e não está tendo uma melhora, está só piorando a situação. Pode acontecer. Então, se for o caso, aquela documentação antiga que você tem vai ser importante, como também a atual é importante, para comprovar, digamos, que o seu problema de saúde está se agravando, está piorando. Então é importante. Digamos que você fez um exame há um ano atrás, aí você faz um exame hoje. Então, ali consegue comprovar através daquele exame que o seu problema de saúde está se agravando, está piorando mais ainda.
Então, é importante tanto a sua documentação antiga como a atual no processo para, digamos aí, que você consiga comprovar o direito de receber uma aposentadoria por invalidez. No INSS, infelizmente, quando você leva na perícia do INSS, você às vezes leva muitos documentos, às vezes vários laudos, exames e tal, e o perito ali dá atenção às vezes só para o exame mais recente que você tem, o laudo mais recente, mas no processo, quando você for procurar o advogado aí, se for o caso, ele vai informar para você que toda a sua documentação que você tem é importante você levar para o advogado para ele distribuir, lançar ali no processo, que vai ser importante. E lógico, também importante, muito importante, a perícia judicial, porque o perito judicial no processo, ele é um braço direito do juiz, porque no caso de um processo aí para requerer um auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, normalmente o juiz ele não te vê, ele vai ter apenas acesso à sua documentação que comprova ali o seu problema de saúde. Então é muito importante a decisão ali do perito judicial. Ele vai, como eu já falei aqui, ele vai elaborar um laudo judicial contando ali o que ele viu, que você vai passar por uma perícia presencial com o perito judicial. Então ele vai relatar nesse laudo qual que é as suas condições referente ao seu problema de saúde, qual que é as suas condições, você consegue trabalhar ou não. Então, através da sua documentação, da defesa que o seu advogado vai fazer, desse laudo, que é muito importante, do perito judicial, com toda essa documentação, essas provas, o juiz vai julgar o processo, te concedendo benefício ou não, se vai te conceder o auxílio doença ou aposentadoria. Beleza? Espero que tenha te ajudado com essas informações. Boa sorte para você e desejo aqui melhoras que é o mais importante, que você consiga melhorar e consiga voltar para o mercado de trabalho e realizar suas atividades, que é o mais importante, que é a saúde, beleza? Mas enquanto você está fazendo um tratamento para se recuperar do seu problema de saúde, é um direito seu de receber o benefício, seja se for problema de saúde temporário aí, você receber o auxílio doença, ou se for permanente, a aposentadoria. Boa sorte, fica com Deus e até o próximo vídeo.